Olá, gente. Boa tarde. Aqui é Rafael Ferreira Nizinga. Estou falando aqui direto de Belém do Pará, norte do Brasil. Estou representando aqui a Todisplay, onde eu sou gerente de conteúdo da Todisplay. Trabalho ali na curadoria também. Para a gente é bem bacana estar aqui nesse encontro com o Doc SP. A gente está aqui nessa masterclass, nessa fala aqui online, mas também os filmes do Doc vão acontecer dentro do site da Todosplay, a parte online, né? Dia 20, 21, 22 de outubro. Então vão dar para vocês conferirem lá pelo site da Todos os Filmes. Mais um ano de parceria aí com a Doc SP, que é bem importante dentro desse contexto de documentários no Brasil, né? Então, vem falar um pouquinho da Todo Display. A gente tem uma apresentação aí para mostrar. A Todos ela começa em 2020, né? Ela nasce dentro da APAN, que é a Associação de Profissionais Negros do Audiovisual. É uma associação nacional, né, com mais de 1.000 associados no Brasil inteiro. E em 2020 a gente consegue fazer essa streaming. Ela nasce de um catálogo de filmes que foi feito com os associados da APAN, então a gente tinha um catálogo lá com vários filmes de associados, e aí a gente decidiu, falou, acho que agora rola de colocar isso numa stream, né? E aí surgiu a Todos, né? Nessa ideia de pensar um espaço de exibição focado em filmes negros, né? Mas não só. Então a gente também tem filmes indígenas, a gente também tem um recorte muito grande pensado no filmes LGBTQIA+. Também temos filmes de pessoas brancas, assim, não, isso não é um problema para a gente. Mas o que a gente pensa é que a gente tem um cálculo ali que a gente sempre vai ter mais filmes negros do que filmes de pessoas brancas nessa intenção de fortalecer esse audiovisual, né? Pode passar um pouquinho. A curadoria é feita por mim, né? Também tem a Ana de Brasília, Ana Carolina de Brasília, o Wilton Oliveira, que é de Salvador, né? E a Thaís Scávio, que é de São Paulo. Né? Como essa primeira parte da curadoria foi muito feito através do que a gente já tinha, né? E aí a gente pensa bem, muito focado, a gente também tem muito foco nessa coisa da territorialidade, né? Então a gente está sempre buscando filmes de outras regiões. Pela curadoria está bem separada, né? Então tem em São Paulo, tem na Bahia, em Brasília e aqui no Pará. A gente consegue trazer bastante diversidade, né, sobre isso dentro dos nossos filmes. Nos últimos 2 ou 3 meses, nos últimos 2, 3 meses, 80% dos filmes foram da região norte, né? Então isso é uma busca da gente. A gente ainda tem poucos filmes, por exemplo, da região sul. Então é uma região que a gente tem buscado tentar receber mais filmes, mas sempre pensando nesse audiovisual também mais diverso, né? A gente tem duas formas de acesso a todo display. Uma é o catálogo pago, que o valor custa R$ 6,90, né? E aí você tem acesso a filmes com. A gente tem bastante filmes com acessibilidade, né? Com Libras, audiodescrição, né? E próxima semana, vamos entrar mais. A gente tem planejado uma mostra com acessibilidade, então essa ideia mesmo de pensar um filme para todos, né? Então sempre quando chega um filme para gente, que alguém envia um filme para gente, para a curadoria e a gente vê que está com acessibilidade, esse filme já ganha um ênfase a mais, né? A gente já olha com uma visão diferente, porque é importante para gente. E aí é isso, a gente tem essa aí aqui onde tem catálogo pago, a gente pode ver algumas das sessões que temos nos filmes no site, mas a gente tem filme curtas, longas, também filme média-metragem, né? E o Narri, que é a parte gratuita, onde você assiste, tem 12 filmes lá gratuitos, e você assiste também as mostras, os festivais que estão
são exibidos na todos, assim como o Doc SP, que vai ser exibido. Então você não precisa pagar para assistir esses festivais, né? Você entra, faz um login e já acessa. E também a gente tem a parte do Todos Educa, que é cineclube, bate-papo, diálogo com pessoas do setor, né? Que também o acesso é gratuito também. A gente pode passar, né? É isso, esse 88 título já está bem desatualizado, na verdade. A gente já está com cerca de 140 filmes, 160 filmes, está por aí, né? Está nessa margem. Então, esses dados estão um pouquinho desatualizados, mas a gente tem essa diversidade grande de território, como eu falei. A gente conseguiu, nesses últimos anos, focar muito na região norte, né? Mas o sul ainda falta um pouquinho ainda. Então, é isso. Esses dados estão ainda falando dos filmes anteriores, né? A gente tem ali 55% de documentário, então documentário é uma importância assim, para a gente também, a gente recebe bastante documentário, podem passar. Ainda tem mais algum aí. A gente tem agora 10 mil pessoas cadastradas, isso no formato gratuito, né? Então, essas 10 mil pessoas que não pagam e têm acesso aos festivais de mortes e outros filmes, né? Então, a gente tem aí 1.200 acessos diários, né? 3.000 quando tem algum evento. Tem o nosso público aí, a gente está presente em 74 países, 5 continentes, né? Pode passar um pouco. Isso aí foi um pouquinho que a gente já fez. Alguns dos festivais, são mais ou menos 35 festivais, o FIAMB, né, o Griot, Cinema Negre, Cinema também é Quilombo, o Doc Society, como eu falei. Esse aqui tem um de animação que a gente fez internamente. Então, às vezes, a gente faz nós mesmos amostras e outras vezes é uma parceria, como é o caso do Doc Society, né? Doc USP, desculpa. Pode passar. Isso aí é um pouquinho sobre os streams independentes, mas eu vou falar um pouquinho mais na frente, a gente pode avançar aí. A gente está agora dentro do Fórum de Streams Independentes, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre esse fórum, que foi um fórum que foi formado por algumas streams brasileiras e a gente tem pensado muito nessa questão da regulamentação dos streams, né, que estão vindo, né? Então, esse fórum a gente tem agora, representa 17% das plataformas disponíveis no Brasil, né? Então, tem a Todisplay, tem a Cardume, tem Handisplay, Amazona Play, né, e alguns outros, né? A gente tem cerca de 26% do conteúdo nacional que estão disponível dentro dos streams. Isso, todos os streams estão dentro desse fórum, né? E a gente disponibiliza a maior parte do conteúdo gratuito, né? E os que cobram 30% 30% a menos do que as streams tradicionais, né? Então, esse fórum é um pouco dessa discussão sobre a importância dos streams, a importância dos streams nacionais. São esses streams que fortalecem o cinema nacional. Então, se você entrar lá no Instagram, o Fórum de Streams Nacionais, tem todos esses streams e nós não vemos como rivais, então a gente vê como parceiro nessa empreitada pela regulamentação. E o que é mais importante desse fórum é que, para participar desse fórum, a gente precisa ter 70% de filmes nacionais, né? Feitos no Brasil por brasileiros. Então, é pensar em aquecimento do mercado interno, né? É pensar onde estão esses filmes independentes que não conseguem chegar até essas grandes plataformas, para onde que elas vão? Então, a Todisplay, ela se coloca nesse lugar também de um espaço
para o fortalecimento do cinema como uma indústria, né? A gente tem uma curadoria bem focada em filmes negros, em filmes, como eu falei, com acessibilidade. Também tem uma pegada bem grande com filmes de mulheres. A gente quer mostrar um outro cinema, né? A questão territorial para a gente é muito importante, né? Então a gente tem aqui na apresentação o nosso e-mail, litodisplay@gmail.com. Se você tem um filme, pode mandar para a gente, manda através do e-mail o nome do filme, a sinopse do filme. Depois a gente entra em contato para o preenchimento do nosso formulário lá, que a gente tem um formulário para as pessoas enviarem seus filmes. E a ideia é essa, é o fortalecimento do cinema independente nacional, né? Então, atualmente a gente tem, dentro do nosso catálogo, deixa eu só procurar aqui, somente. Quer dizer, na nossa plataforma, né, a gente tem ela para desktop normal, a gente também tem ela para mobile, então dá para você acessar pelo celular. A gente tem trabalhado para modificar algumas tecnologias para avançar ainda mais nessa situação. A gente coloca por semana, por mês, 4 filmes, em torno de 4 filmes por mês no nosso site, um por semana. Então a gente faz uma curadoria bem ativa, a gente precisa de muitos filmes para conseguir acompanhar, para ter todo mês 4 filmes, então a gente está sempre procurando novas produções. Falando um pouco assim da parte operacional em si, a gente tem uma dificuldade muito grande na hora que a gente vai fechar os contratos, né? Então eu aconselho que quando a gente for fazer esse tipo, quando a gente faz nosso filme, né? Eu também sou um produtor de cinema, né? Então a gente tem as coisas bem separadas, né? A capa do filme, o cartaz do filme, a sinopse, né? Todas as pessoas que trabalharam ali, porque nosso formulário é um formulário simples de preenchimento, mas pede bastante coisas, né? Então é importante ter esses dados, que esses dados ajudam na divulgação, ajuda a gente a conseguir que as pessoas assistam seu filme, né? Então, imagem é muito importante, ter várias imagens de making of. Então, dentro da nossa rede social, a gente lança, além do trailer, além das fotos do filme, a gente lança alguns especiais. Então, a gente tem um making of no filme, a gente consegue colocar. A gente trabalha com divisão de lucros no Autodisplay, né? Então, todos os filmes que entram no Autodisplay, a gente tem um contrato de licenciamento, e aí a gente divide 60% que entra do valor de assinatura vão para os realizadores que têm filme no nosso catálogo. E os outros 40% ficam para a manutenção da plataforma. Então, a gente pega esses 60% e a gente distribui entre todos os realizadores que estão ali, baseado na quantidade de cliques, né, que o seu filme atingiu. E aí tem 2 possibilidades de saque desse dinheiro. A cada 2 anos de contrato, você pode sacar o dinheiro na íntegra, ou então, a partir do momento que você alcança R$300, você também pode sacar, né? Então, a gente já está com 3 anos, a gente já fez a primeira remessa de valores para esses realizadores, os primeiros que entraram. Outros já conseguiram sacar porque atingiram mais de R$300, né? A gente entende que é uma possibilidade muito boa, onde todo mundo acaba lucrando com isso, né? Ganhando um pouco, se fortalecendo. A gente tem, por exemplo, a YouTube, por exemplo, que também trabalha com a monetização, né? Você acaba demorando muito para receber e você tem que ter
um número de acesso muito grande, né? Com a gente não. Depois daqueles 2 anos, independente de quanto você atingiu, você consegue resgatar esse dinheiro. Então a gente consegue fazer esse fluxo, né, entre a plataforma, os realizadores e incentivar, né, como um todo essa cadeia do audiovisual. Então, deixo aqui de novo esse convite para vocês acessarem o site todisplay.com.br. A gente também está no Google Play, né? Então pode baixar nosso aplicativo por lá. Para enviar filmes, todisplay@gmail.com, né? De novo, o nosso foco são filmes negros, filmes LGBTQIA+, filmes com acessibilidade, filmes de mulheres. Então, envie para a gente demora, a gente tem um prazo mais ou menos de 6 meses para responder, assim, porque a gente acaba fazendo toda uma programação antecipada, né? Então, para a gente lançar, a gente tem 2, 3 meses já de programação pronta, né? Antes de fazer novas aquisições. Então, a gente pode demorar um pouquinho para responder, mas a gente responde. Aí agradecer mais uma vez a Júlia, que está aqui também com a gente, do AQSP, o Daniel, que ajudou aqui na transmissão. Lembrando que o festival vai estar online lá na nossa plataforma do AQSP. Então, entre o dia 20, 21 e 22, vão ser 3 filmes exibidos. Cada filme vai ficar 24 horas lá online, então não demora muito para assistir, entra lá. E é isso, qualquer coisa, só procurar a gente também. Vou deixar aqui meu outro contato do Todisplay, que é contato@todisplay.com.br, que já cai também direto lá na minha caixa de entrada. Bem-vindo ao mundo de todos. Abraço, tchau.